Olá, querido, graça e paz, pastor Ronaldo Costa. Estamos aqui para a videoaula 2 do Apocalipse 2. Amém? Nós vamos dar continuidade a falarmos das 7 igrejas. No vídeo 1 eu falei até a igreja de Tiatira, que é a igreja apóstata, que é a igreja que se desviou da verdade. E nós vamos dar continuidade agora falando das demais igrejas, das 7 cartas da igreja do capítulo 2 de Apocalipse. Eu encerrei um vídeo e comecei outro para você ter tempo de assistir ele pausadamente, sem ficar muito extenso o vídeo. Então nós estamos aqui para apresentar. Então compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, envie esse vídeo para os seus amigos, para que ele seja também edificado e você possa conhecer o Apocalipse de uma forma esclarecedora, de uma forma explicada, de uma forma que você nunca ouviu antes. Amém? Então vamos dar continuidade às 7 cartas da igreja da Ásia, no Apocalipse capítulo de número 2 e Apocalipse capítulo de número 3. Nós estávamos falando da igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira, que é a igreja que se tornou apóstata, de igreja perseguida, né? Ela passou a ser a igreja apóstata. Por quê? A partir dessa igreja, quando o império assume o cristianismo como religião oficial do império, o mundanismo entrou dentro da igreja, a igreja se casa com o mundo, e agora casada com o mundo, ela se apostata da fé, se desvia da fé e começa a ter a mistura de fidelidade e mundanismo, começa a fazer as coisas do mundo, trazer o mundo para dentro da igreja, viver numa vida totalmente promíscua, principalmente relacionada à idolatria. E quando a gente fala de idolatria, como eu falei na igreja de Tiatira, idolatria tem 2 tipos de idolatria, né? A idolatria espiritual e a idolatria literal. A idolatria literal é quando você adora ídolos, como diz Salmo 115, mas a idolatria espiritual é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus, é uma idolatria. Então nesse aspecto também está incluído a prostituição. Existe a prostituição literal, que é a prática pecaminosa fora do casamento, ou a fornicação literal, que é a prática pecaminosa fora do casamento. E existe a fornicação espiritual, a prostituição espiritual, que é trair ao Senhor, trair Jesus, é se contaminar com o mundo, alheio deixando de lado a sua fidelidade com o noivo que é Jesus. Isso é uma prostituição, isso é uma fornicação espiritual. Então a igreja de Tiatira repreende isso, corrige isso. E nós entramos então na igreja de Sardes. A igreja de Sardes, que vai do capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1 até o versículo 6, é a igreja do remanescente ou restauração. Então é nesse período que vai acontecer a reforma protestante no mundo. Então veja, eu falei no vídeo 1 que cada igreja é uma fase da história, é um período da história. Nós estamos vivendo ainda esta fase, nós estamos vivendo esse período da história das 7 igrejas. Então nós já vivemos, né, os cristãos que viveram no primeiro século, viveram o período da igreja de Éfeso, os cristãos do segundo século viveram o período da igreja de Pérgamo, de Esmirna, os cristãos que viveram depois a seguir sofreram no período da igreja de Pérgamo, depois a igreja de Tiatira, e agora os cristãos que viveram no período da igreja de Sardes. Em todas elas vai ter o grupo que é salvo, que foram vencedores, e aí tem promessa para os vencedores, e tem aqueles que vão passar pela tribulação, vão passar pela prova, vão passar pela disciplina. Em todas as igrejas está relatado uma repreensão, está relatado um elogio para a igreja, uma repreensão e uma promessa ao vencedor. Todas as igrejas do Apocalipse está registrado isso. E a igreja de Sardes, que é a igreja da reforma protestante, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Olha só, é uma igreja que até aquele momento, era uma igreja que estava morta. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer. O que estava dizendo? Tem mais um grupo nessa igreja que estariam para morrer, que não se acharam as obras perfeitas diante de Deus. A exemplo de igrejas anteriores, que Deus permitiria alguns passar pela grande tribulação, alguns foram repreendidos, disciplinados. Na igreja de Sardes também está falando aqueles
que estariam para morrer, ou seja, perder o seu lugar no castiçal, perder o seu lugar de privilégio no candeeiro de Deus, que é a igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Querido, a exortação é sempre a mesma: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, veja onde você caiu, recomeça, retoma sua caminhada. É sempre a mesma promessa, sempre a mesma exortação de Deus para nossas vidas. Mas também tens içar de algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de brancos, porquanto são dignas. Olha só que coisa tremenda, querido. Vou repetir. Meu Deus, Deus é poderoso. Olha só isso, querido. Tem algumas pessoas que andarão de branco comigo. Quem é que anda de branco com Jesus? É a noiva. Tem alguns poucos dessa igreja que foram escolhidos para serem a noiva, para andarem de brancos com Jesus. Os demais ou morrerão, perderão seu lugar de privilégio e vão passar pela grande tribulação. E ao que venceu, ou ao que vencer nesse período da igreja, será vestido de vestes brancas. Ou seja, a igreja tem muitos defeitos, tem muitos problemas. Se você é um vencedor e passa por cima de todos esses problemas da fase da igreja que Sardes está vivendo, e se torna um vencedor, você será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, no ano de 1517, você sabe, houve a reforma protestante com Martinho Lutero, e a partir dali, a igreja, aqueles que queriam viver a verdade, que não aceitavam a apostasia da igreja que estava vivendo na igreja romana, que não aceitavam o casamento comum do que vivia a igreja de Pérgamo, que não aceitava as condições das outras igrejas, o esfriamento do amor das outras igrejas, que não aceitava a atitude das outras igrejas. Agora ela começava a viver um novo ciclo do Evangelho, um novo ciclo de Cristo, que era o ciclo da igreja protestante, da igreja que protesta, da igreja da reforma. Então foi um período maravilhoso. Depois nós entramos na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é o 6º período da igreja, é o período que eu me converti. Eu me converti nesta igreja, o período que vivia a igreja de Filadélfia. Então olha só, para você conhecer um pouquinho o que era a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta. Tinha uma porta aberta para quem vive a igreja de Filadélfia, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem crente não são, mas mentem, eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Querido, olha que coisa tremenda de novo nessa igreja. A igreja tem muitas falhas, a igreja tem repreensões, a igreja tem muitas pessoas que fazem parte da sinagoga de Satanás, mas tem os vencedores. E o Senhor fala assim para esta igreja de vencedores, da igreja de Filadélfia: você guardou a palavra da minha paciência, você foi um vencedor nessa igreja, eu te guardarei da hora, ou seja, você vai ser tirado do mundo antes da tentação, antes da tribulação. Não é durante, não é depois, é antes da tribulação. Uma promessa que está aqui nesse código dentro da igreja de Filadélfia, que o arrebatamento secreto, o rapto, será antes da grande tribulação. Mas tem um grupo que vai passar pela grande tribulação, que também é a igreja, e este grupo também será arrebatado, porém será arrebatado durante a grande tribulação, no final da grande tribulação. Pense nisso, estude, reflita nisso, querido, porque Deus está te ensinando muito nesses últimos dias sobre esse detalhe. Você precisa fazer parte da igreja que vai ser arrebatada. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o seu novo nome. Filadélfia quer dizer amor fraternal. É a igreja do amor, é a igreja da restauração, é uma reação à igreja apóstata de Tiatira.
Em Sardes ela é reformada, em Filadélfia ela é restaurada. Então olha só, Tiatira é uma igreja apóstata, mas em Sardes acontece a reforma protestante, em Filadélfia acontece a restauração. Foi a era da igreja, do derramamento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, dos dons do Espírito, do temor de Deus. Foi a melhor fase da igreja, que infelizmente já se encerrou. E por último, para nós encerrarmos o estudo das 7 igrejas, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 22, é a igreja que nós estamos vivendo hoje, é a igreja de Laodiceia, é a igreja que quer dizer em grego quer dizer opinião dos leigos, ou juízo dos leigos ou do povo. Por que leigo? Porque não tem conhecimento, porque não conhece a palavra, porque não estuda a palavra, ou seja, então tem a sentença. Mais uma vez, querido, quando você que quer viver em trevas, quando você não tem conhecimento da palavra de Deus, quando você não tem domínio sobre a palavra de Deus, você está em trevas. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque é ela que vai te trazer luz sobre a tua vida. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então preste atenção, querido, traga luz para a tua vida. Então não seja um leigo, não seja um neófito, não seja um ignorante, mas traga luz, porque se você tiver conhecimento da palavra de Deus, se você estudar a palavra e tiver conhecimento, você estará livre da condenação dessa igreja. É uma igreja degradada, que quem aprende já é isento dessa igreja. Não existe mestre sem livros e não existe livro sem mestre. Você precisa aprender, você precisa do conhecimento de Deus. É a igreja que está exigindo o conhecimento de Deus. Olha só o que diz a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem deras fosse frio ou quente, mas porque é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Querido, preste atenção, olha o que Deus está falando. Você será vomitado porque você acha que é bom, porque você acha que é rico, porque você acha que é poderoso, que você acha que pode sozinho, que você não precisa de Deus, não precisa da igreja, não precisa ser fiel, não precisa ser dizimista, não precisa ser ofertante, não precisa, você não precisa, você acha que não precisa de nada, mas diz assim, ó, você diz: eu sou rico, estou enriquecido e não tenho falta de nada. Por que você diz isso? Porque você tem acesso à internet, você tem televisão, você tem acesso a transporte público, você tem acesso a veículo, você tem acesso à tecnologia, você tem acesso à informação, você tem acesso a tudo que você acha que precisa para a sua vida. Você acha rico, você acha que tem tudo, que pode tudo, e que você não precisa de Deus, não precisa de igreja, não precisa de pai espiritual, você não precisa de liderança, você não precisa de nada, porque você se acha rico. Mas o Senhor está dizendo: mas você é desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Querido, você tem que comprar ouro. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença na sua vida, não é a sua riqueza, não é o seu bem-estar, não é o seu cartão de crédito, não é a sua conta bancária gorda que vai fazer diferença na sua vida. É quando você compra ouro provado. Você só pode comparecer diante de um rei se você tiver ouro. E esse ouro que Jesus está falando, ele está dizendo: como que você vai aparecer diante de Deus? Com toda a sua riqueza, com toda a sua capacidade, ou você vai comprar ouro provado no fogo de mim? Aconselho para que te enriqueças, roupas brancas. Olha, compre roupa branca. Em todas as outras igrejas ele fala: te darei vestidos brancos, mas aqui ele está dizendo: compre roupa branca para que se vista e cubra a sua nudez. Compre colírio para que unja os teus olhos, para que você veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta e bato. Em Filadélfia ele coloca uma porta aberta. Aqui a porta está fechada, ele está batendo para você abrir a porta. Abre a porta do seu coração. Deixa Deus falar com a sua vida, querido. Receba essa mensagem, esta palavra. Não se esqueça, querido, de compartilhar. Isso vai ser importante para a vida de alguém. Compartilha, se inscreva no nosso canal, acompanha as nossas videoaulas que nós vamos postar para você. Sempre estaremos postando intensamente, constantemente estaremos postando videoaulas para você receber a unção de Deus, o conhecimento. Você precisa desse conhecimento. Leia o Apocalipse. Comece a ler. Não é um livro difícil, não é um livro impossível de se entender, muito pelo contrário, é muito fácil, é muito simples. É que a gente recebeu tanta informação a vida inteira, de que era um livro complexo, que a gente não deveria se intrometer com ele, para não correr risco de falarmos nada errado, mas não é verdade, querido. Deus quer abrir os seus olhos para você chegar ao conhecimento. Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, muito obrigado, em nome de Jesus.